Conta, Jéssica, conta mais uma história. Faz a gente flutuar, bater forte o coração. Conta, Jéssica, conta, que a alma fica leve. Uma história que nos leve para o mundo da imaginação. Jéssica chegou, vamos escutar, ouvidos bem atentos, que ela vai começar. Jéssica chegou, vamos escutar, ouvidos bem atentos, que a história vai começar. Conta, Jéssica. Por que contar histórias para bebês? Talvez você esteja aí cheio de caraminholas na sua cabeça, se perguntando, mas será que isso vai dar certo? Eu vou te responder com o maior prazer. Sabe, o quanto antes você investir em contação de histórias na vida das crianças, melhor vai ser. Na verdade, a contação de histórias deve começar desde lá do ventre. Sim, o bebê, quando está dentro da barriga da sua mãe, já consegue ouvir. E ouvindo, o bebê já faz uma leitura de mundo. Sim, ele consegue decifrar as tonalidades das vozes da mãe, do pai, daqueles que convivem com a mãe. E olha só, isso é um tipo de leitura. Não é fascinante? Então, quanto mais você contar histórias ou cantar, o bebê vai aprender a decifrar ainda mais as sutilezas dessa voz. E isso é a primeira aprendizagem. O contador de histórias ensina muito através da sua contação. E uma das coisas que ele ensina é aprender a escutar. Essa habilidade, ao contrário do que muitos acham que a gente já nasce escutando, não, essa habilidade ela precisa ser desenvolvida. Na verdade, a gente ouve muitos sons, mas a habilidade de escutar, que é a habilidade de decifrar esses sons, essa habilidade precisa ser desenvolvida. E o bebê já vai sendo trabalhado quando você conta histórias para ele no ventre. Então, quando esse bebê nasce, você continua esse hábito de contação de histórias. A Ruth, assim que ela nasceu, ela chegou aqui em casa e eu já fui contando histórias para ela desde muito pequenininha, né? Do 1 mês, 2 meses, 3 meses. E eu tenho gravações de contação de história para ela bem recente. E era interessante que ela já tinha as expressões. Outra aprendizagem dos bebês. Primeira é ouvir, né? O bebê aprende a ouvir. Segundo, o bebê aprende a decifrar as expressões faciais daquela pessoa que está contando a história. Então, toda vez que você está contando uma história, você faz diferentes expressões faciais, né? Ora surpreso, ora triste, ora com raiva, ora alegre. Tudo isso o bebê também lê. E também faz parte da aprendizagem desse bebê. Ele está aprendendo como se expressar através de você, através da sua contação de histórias. Olha que fascinante! Mais um porquê. Por que devemos contar histórias para bebês, tá certo? Então, primeiro, trabalhar a escuta. Segundo, trabalhar a questão da visão, da expressão desse bebê, entender cada uma das expressões que você faz. A inteligência emocional desse bebê vai sendo trabalhada de uma forma magnífica. Porque quando você conta histórias, você olha para esse bebê
você olha nos olhos desse bebê. E quando você olha nos olhos, você gera uma conexão profunda. E isso ajuda o bebê a entender e a perceber que é amado. Então, nesse momento, você está trabalhando a inteligência emocional desse bebê. Muito interessante, não é? E claro, o bebê que escuta muitas histórias vai fazendo várias conexões e assim ele está aumentando o seu grau de inteligência e também está aprendendo a linguagem verbal. Sim, além da linguagem corporal que o bebê aprende ao ver você contando histórias, a linguagem verbal também está sendo ampliada e pouco a pouco você vai observando que esse bebê já quer falar. Ele já está expressando pequenos grunhidos, vamos dizer assim, durante a sua contação de histórias. Por quê? Porque o bebê percebe. Uma das histórias que eu fiz com a Ruth, e eu vou compartilhar com vocês, que é muito bacana. Ruth, para quem não sabe, é a minha filha, tá? Ela tem 7 meses. Então, uma das histórias que eu fiz com ela foi utilizando os sons da boca. Então, eu contava a história fazendo... Então, Pedrinho foi andando e de repente escorregou e bateu. Pá! E aí eu ia fazendo sons, diferentes sons com a boca. E não é que a Ruth começou a querer aprender a fazer os sons. Então ela queria... E aí aos poucos eu fui observando que ela já estava repetindo os sons que eu estava fazendo. Então contar uma história repleta de sons, que a criança já se encanta automaticamente. Você nem precisa, às vezes, de tanto recurso, né? Primeira coisa que a gente pensa, eu quero os recursos diferentes para contar uma história. Não, o melhor e o maior recurso é o nosso próprio corpo. Olha só, até agora eu só falei do nosso corpo. A voz, que traz aprendizagem de escuta, né? Depois, a nossa face, o nosso corpo, que traz aprendizagem de expressão corporal. Agora, a nossa boca, com diferentes sons, que também traz uma aprendizagem e vai ampliando a linguagem oral dessa criança. Uau! Quantos benefícios você está dando a oportunidade desse bebê ter ao contar histórias para eles. Então, na verdade, você não tem que se perguntar por que contar histórias para bebês. Você tem que se falar assim, eu quero contar muitas histórias para bebês. Então, vamos juntas!